Corinthians... Bom, eu tenho uma ligação familiar com o Corinthians por duas pontas. O primeiro é o ponto de encontro meu com meu pai é o Corinthians. Sempre foi. Era o ponto de ligação, de conexão. O futebol... Desde criança? Desde criança. O futebol é onde a gente se encontra sem nenhum tipo de filtro, sem nenhuma... A conexão de pai e filho ele se dá de várias formas. Tem Exato. gente que é pela música, né? O Exato, filho exato. gosta da música do pai. Tem gente que é com passeio, tem gente que é com a culinária. O meu caminho com o meu pai Era o futebol. foi o futebol. E o Corinthians, né? E o meu pai separou da minha mãe muito cedo, quando eu tinha 2 anos. Então, todas as memórias afetivas, ou boa parte das memórias afetivas que eu tenho na vivência com meu pai, elas tinham o Corinthians de alguma forma. A gente saía, o nosso dia de se encontrar era um fim de semana sim, um não, e as quartas-feiras. E as quartas-feiras o nosso encontro era, ele me pegava na escola e a gente ia pro Pacaembu. Nossa, que Era, barato. isso. Então, poxa, o primeiro jogo que eu vi ao Você vivo... lembra tudo isso, cara? Eu lembro mesmo. Que barato. E eu até me emociono porque é uma coisa muito forte. Eu acho que o futebol tem esse significado na minha vida por conta dessas conexões. Com meu pai e com meu avô, já vou falar do meu avô. Então, o meu passeio favorito da vida é ir ao estádio. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Mesmo trabalhando esse tempo todo Mesmo com futebol, trabalhando. E aí eu falo, assistir futebol, assistir o Corinthians, claro, mas assistir o jogo de um cliente, assistir uma Copa do Mundo, fui a 6 Copas do Mundo, assisti 6 Copas do Mundo em loco. E o futebol, eu acho que o futebol é muito mais do que 22 pessoas atrás de uma bola. Exatamente. O futebol é pra onde quem gosta, famílias se encontram, pessoas de diversas classes sociais te encontram, você abraça o cara do lado sem nunca ter visto esse cara. não tem classe social, Cara, não tem cor. ali naquele momento, todo mundo tá celebrando o pertencimento a uma paixão e a celebração de uma paixão. Ou sofrendo junto. Ou sofrendo, ou rindo junto. A prova disso foi o último gol do Yuri Alberto pelo Corinthians. Na hora que ele fez o gol, ele abraçou um senhor que estava trabalhando no estádio, cara. Ele não conhecia o senhor. E ele abraçou e chorou. E abraçou o cara como um filho abraça um pai. Abraçou forte mesmo. E aí depois foi até bacana que eu vi ele falando que não conhecia, que não sabia quem era, mas sabia que era um corintiano que estava ali sofrendo e você vê a emoção, né, cara? Assim, o primeiro jogo que eu fui na minha vida foi um Brasil e Bolívia 1-1, gol do Careca, no Morumbi. Meu pai quis com me seu levar. Foi com meu pai. Sempre. E isso é tão bacana que... isso é 85, então eu tinha 6 anos. Eu tenho 44 hoje. Então eu frequento estádio com meu pai. 44, 38 anos. 38 anos indo no estádio com meu pai. Eu estive em Corinthians e São Paulo anteontem, na Neoquímica, com meu pai. Ah, você foi com seu pai? Foi com meu pai. Puta, que legal. Quantos anos seu pai tem? Hoje ele tem 74. Ainda dá pra ir Dá, tranquilo. e ele sai lá de onde ele mora, em Bom Jesus dos Perdões, que é perto de Interiorzão Atibaia de ali. São Paulo, E exterior. ele vem pro jogo, e a gente vai junto pro jogo. Então, quando eu digo que é um ponto de conexão, no presencial, mas é também assistindo o jogo e assistindo o jogo dos rivais e brincando, e enfim. E se manteve até hoje, né, cara, hoje. essa conexão, né? E aí eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter na vida é gratidão, sabe? Sempre. E eu realizei o sonho de conseguir levar o meu pai para uma Copa do Mundo no Catar. E a gente ficou 33 dias juntos e foi a 33 jogos. Só vocês dois? Só nós dois. Aí foi conexão mesmo, né? Ali e aí, 100%. assim, todos os jogos do Brasil, todos os jogos da Argentina, inclusive a final, as 2 semifinais, 3 das 4 quartas de finais, 7 das 8 oitavas de finais. Então, assim,
Imagina o privilégio de poder participar de um evento tão importante e ir a 33 jogos. Dos 64 eu fui a 33 jogos. Você foi como convidado de alguma delegação? Não, Não? Fui Espectador como mesmo. espectador. Né? Você foi pra assistir e se divertir. Me divertir, Trabalhou pagando meus ingressos. Pagando os ingressos. Convidado, um ou outro, enfim. Claro. A gente conhece muita gente, acaba sendo convidado, mas... e aproveitando as delícias de ser VIP como convidado e as agruras de ser um torcedor comum. De arquibancada. De arquibancada e as duas experiências são deliciosas. Então, eu estava falando da minha conexão com o meu pai por meio do clube, né? Do Corinthians. E o meu avô, que infelizmente faleceu na Covid, não de Covid, mas com 90 anos. Poxa, viveu bastante. Viveu bastante. Anos, né? Que legal, ele era conselheiro vitalício do Corinthians e foi diretor da Democracia Corintiana. Faz 70, em né? 82, 83. Então você tinha o Adilson Monteiro Alves, pai do atual presidente do Willian, como vice-presidente de futebol. Era a face mais visível daquele super time, né? Como dirigente. E o meu avô como diretor daquele time. E uma das... a minha sala ela é bem democrática. Eu tenho camisa do São Paulo, eu tenho camisa do Palmeiras, eu tenho camisa do Santos, assinada pelo Neymar, seleção brasileira, mas tem duas que ficam do meu lado, que são duas camisas, uma preta e uma branca, assinada pelo Sócrates. Eu já imaginei. Que tem uma dedicatória do Sócrates pro meu avô. E ela fica atrás da minha mesa ali me abençoando. Então, Você tem alguma superstição assistindo o jogo do Corinthians? Não tenho. Tem alguns dirigentes que não usam a mesma cueca, entram sempre com o pé direito. Eu só sento no mesmo lugar. Eu não tenho. Eu só sento no mesmo lugar. Tem o lado ali do sofá, todo mundo sabe que é o meu, dia de jogo, tô ali sentadinho, ponho minhas coisas ali do lado, a mesma camisa. Eu tenho uma camisa lá que, putz, ela conhece o caminho da lavanderia, do meu quarto, do guarda-roupa, tudo, cara. Porque... Eu como muitas vezes vou no camarote da Federação Paulista. Olha o privilégio que o homem tem, gente. Esse é um privilégio. Olha o Presidente privilégio. Reinaldo, muito obrigado. Tem na ANEL Tem na ANEL. Tem, eu trabalhei na ANEL, depois tem nos três grandes estados da capital. A federação tem um camarote ali. Na minha época não tinha. E ali a gente, até por uma questão de neutralidade, a gente não vai vestido com camisa, né? Mas você vai de preto, né? Às vezes eu de azul também, enfim. Durante a minha trajetória no Palmeiras, usei muito verde, não tem problema quanto a isso, não. Então, teve essa ligação com o clube. Com o seu avô você teve uma proximidade assim também de estádio, de jogos? Menos. Mas teve. Mas era o nosso papo de domingo. Meu avô durante, sei lá, 30 anos foi o convidado morávamos eu e minha mãe, e o convidado de domingo era meu avô. Às vezes vinha meu avô e uma tia, um avô e um primo, mas meu avô de domingo e o papo de domingo era Corinthians.